E aí galera, aqui é Kenny Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com curiosidades, porque eu quero falar um pouquinho sobre o meu eu, sobre minha situação e sobre como é que vive uma pessoa que já passou aí dos seus quase 500 animes assistidos, porque eu não sei quanto eu tenho, mas deve ser uns 500. Eu contabilizei uns 370 aí no My Anime List, que sim, eu atualizo de vez em quando, mas não tenho paciência para estar preenchendo toda hora ele lá. Mas só com 370 animes, você já deve imaginar como é minha cabeça e como eu consigo reconhecer clichês, coisas genéricas e até mesmo repetições de histórias lore, né? De alguns artifícios e até mesmo coisas que seria uma coincidência da própria lore em si. Então eu queria falar um pouquinho sobre a minha situação com relação a isso, porque em alguns momentos parece que eu só tô sendo chato, parece que eu tô sendo só um cara que quer encrencar com anime conhecido, e isso me veio à mente para conversar com vocês sobre essa parada depois que eu fiz o vídeo de Chainsaw Man, porque sim, muita gente veio brigar ou discutir ou até mesmo argumentar por conta de que a obra é tão magnânima, é tão magnífica que mesmo com o primeiro episódio você não pode dizer que ela é ruim, ou pelo menos aquele episódio te mostrou uma aparência ruim ou algo que não te agradou, porque lá no mangá já te agradou, e se me agradou no mangá, o anime vai ser perfeito. E até mesmo outras coisas como o próprio One Piece, né, que é como se fosse a maior obra e a coisa mais linda e magnífica de todos os tempos para alguns, e você não pode não gostar de One Piece. Então, por conta dessas coisas, eu queria bater um papozinho com vocês sobre minha situação com relação a isso e o porquê que em muitos momentos eu chego e digo, cara, esse anime não é tudo isso, esse anime não é tão original, esse anime é genérico, por conta dessas coisas. Mas antes de comentar sobre tudo, antes de falar sobre tudo isso, como vocês bem sabem, tem um cardzinho aqui em cima que eu sempre deixo aí algumas playlists com Just nova temporada, impressões, comentários, curiosidades e muito conteúdo de Baki, que é o carro-chefe aqui do canal. E como vocês bem sabem, vamos começar o assunto agora. No caso, vocês bem têm visto que eu estou trazendo novamente aí as impressões, minhas análises do que eu acho dos animes. Eu sempre fui um cara que acompanhei muitos animes, de vez em quando eu chegava lá e assistia uns 10, 20 animes de uma vez, e sempre foi assim. Inclusive, não quer dizer que eu não assisto animes genéricos e clichês, sim, eu assisto mesmo, inclusive aqueles animes com Ed, inclusive aqueles animes com Slice of Life, né, que é cotidiano, de comédia, os shonen basicões, eu assisto também. Mas não quer dizer que eu esteja me divertindo a um nível de dizer assim, nossa, que coisa magnífica, que obra linda. É muito difícil isso acontecer, porque como eu falei lá no início do vídeo, eu já vi muito anime. Você sai desde Yushu Senkan Yamato, lá de 1970 e pouco, e até mesmo Lupin, que é de 1960, eu acho, 70 por aí, que é uns animes antiguíssimos, até a era atual, que estamos em 2022, de animes que eu já consumi. Então, certas repetições, certas coisas geralmente acontecem nos animes atuais. E uma coisa que é bem interessante, né, é que a grande maioria que pega muito no meu pé, que geralmente reclama quando eles acham que viram uma obra-prima, são aquelas pessoas que nunca conseguiram ver nem 100 animes, não chegaram a nem ver animes clássicos que já bateram nessa área da obra-prima, como por exemplo, a gente tem um exemplo aí de Hokuto no Ken, que já fez coisas magníficas em prol do shonen, o próprio Jojo, o próprio One Piece, o próprio Dragon Ball, Cavaleiro dos Zodíacos. São animes, são obras extremamente antigas que já chegaram nesse patamar. Yu Yu Hakusho, Hunter vs Hunter. Então essas obras são obras que já trouxeram muitas coisas que acaba nos fazendo repensar e pensar sobre o seguinte, cara, eu já vi isso.
E acaba ficando um pouco quanto chato, né? Eu ter que chegar aqui nas impressões e tem que estar dando a minha impressão e tendo que me policiar, porque talvez alguém vai se ferir, porque um cara que tá agora assistindo anime, ele tem 14, 15, 20 anos, ele pode estar se sentindo mal e tal. Então eu que tô quase com uns 30 anos e já venho assistindo anime há muito tempo, tenho que ficar me contendo para não ferir esse cara, porque para ele aquela obra é uma obra-prima, é algo épico, é algo que nunca vai ser superado. E aí o cara só assistiu 10 animes. E isso faz dele o cara que já viu tudo e já acha que nada vai superar aquela obra. Então, dado essas circunstâncias, eu tenho certos problemas muito grandes a enfrentar quando eu estou assistindo animes. Até mesmo falei de Chainsaw Man, né? Ele tem várias coisas de vários outros, como por exemplo, a parada de o cara substituir o coração, vem de Parasite, aquele negócio do parasita entrar e aí fazer o cara ficar forte, poderoso, aumentar suas habilidades, ganhar habilidades novas, no caso do alienígena, lá em Chainsaw Man, o demônio. Também a gente tem a parada da escola de caçadores, né? Os caçadores daqueles demônios que tem Kimetsu no Yaiba, que tem Jujutsu Kaisen, tem em muitos e muitos animes. Aí você, não, cara, não é só isso. Aí depois você vai pra aquela coisa dos pais, que ninguém sabe quem são os pais. Aquele cara não tem pai. Mano, até King Asura tem isso, né? Você não sabe quem é os pais, quem é a família do Oma. É um mistério. E você agora vai descobrir de onde vem as raízes dele. Fire Force também tem isso, onde o pai, a mãe no caso do protagonista, tem um envolvimento, ela pegou fogo, não vou dar spoiler obviamente. Então tipo, tudo tem coisas que já foram usadas, já aconteceram, então isso acaba me remetendo a animes anteriores e eu acabo olhando assim tipo, qual é a graça de acontecer isso? Eu já vi umas 3.000 vezes, umas várias vezes, muitas e muitas vezes repetidas, inclusive como a gente tá falando de Chainsaw Man, né, que foi o que me abriu a mente para fazer esse vídeo, o próprio Fire Punch é um exemplo de mangá, né, de anime, que vai acontecer, com certeza, eu estudo o mapa, tá doidinho para animar ele, que, cara, foge completamente da caixinha. Quando eu li eu fiquei, meu Deus, velho, isso aqui é muito diferente de tudo que eu li. Ele é um shonen, por sinal, mas já tá mais com seinen, tão pesado que é, mas tipo, ele foge completamente, ele não tem aquele clichê de tipo, nossa, vou explicar quem é o pai do protagonista. Ele vai ser alguém muito importante ou alguém com alguma coisa que vai impactar a vida do protagonista. Não tem. É só um cara sobrevivendo num mundo distópico, num apocalipse mundial. E, cara, é maravilhoso. A gente, por exemplo, tem muitos animes que emulam aquela fórmula de Naruto, por exemplo, poder da amizade. A amizade muda todo mundo, ninguém morre. Cara, Naruto, por exemplo, você tem todo mundo passando por cada coisa e ninguém morre. O One Piece também, ninguém sofre nada. Uma das coisas que eu até falei sobre Baki, por exemplo, que Baki ele não é um anime que tem uma lore boa. A história dele praticamente não existe, né? Você só tem na Grappler Baki e depois morre. Mas ele é um primor de arte marcial. Mas quando você esquece a arte marcial, depois que você sai dessa parte de física, ciência e arte marcial, simplesmente a obra ela fica muito fraca, genérica. Então tem problemas em várias obras, eu consigo ver problemas em várias obras, mas pouquíssimas me fazem assistir e dizer, eu nunca mais vou me esquecer dessa obra, eu jamais vou me esquecer dessa obra. Um dos exemplos, né, de obra que eu jamais me esqueci por conta do seu conteúdo foi Monogatari Series, que muitos aqui vão chegar para mim e dizer é coisa de doido, é coisa bizarra, mano, você tá falando besteira. Mas é uma obra que é diferente, é fora do comum, e é tão fora do comum que ninguém consegue replicar a mesma coisa que aconteceu ali. É único, é só aquilo. Então ela tá lá, numa caixinha, guardadinho, tá lá guardadinho. Para muitos, por exemplo, Fullmetal Alchemist Brotherhood, na minha opinião, não é um excelente anime, tá? Ele tem uma excelente história, é muito bem construído, mas para mim tem coisas melhores aí, mas isso aí é mais para gosto pessoal. Mas eu vou usar ele como um exemplo aqui,
Full Metal Alchemist Brotherhood tem consequências, tem tretas, tem muitas coisas que vão acontecendo e, cara, marcou. E marcou de um jeito que é difícil achar outro anime que vá superar tais coisas feitas ali. Vou dar outro exemplo aqui, Steins Gate. Steins Gate foi um anime de viagem do tempo que marcou. Não tem outra obra de viagem no tempo em questão de anime que supere esta obra. Até então eu não achei, talvez tenha alguma que eu não saiba, mas essa foi magnânima. Inclusive teve aí uma sequência barra prequel que foi o Steins Gate Zero, que é muito bom, tão bom quanto a primeira, e você fica, mano, isso é genial, ninguém consegue fazer isso assim, é raro, é único. Então, pra mim, tá difícil de achar esses animes raros e únicos que você olha assim e, cara, você fica, meu, eu nunca vi isso sendo executado, não dessa forma, não de uma forma que tipo vai te lembrar. Made in Abyss mesmo, que muita gente acaba não lendo porque tem criancinhas ali e tal, e isso acaba assustando, mas o fato de ser tão bem construído o universo, a forma como é abordada as coisas, a seriedade que a aventura daquelas crianças acaba tomando, cara, não tem outro canto, mano. Pra você ter ideia, Made in Abyss, com criancinhas, com pirrainhas, consegue ser mais sério que o One Piece e qualquer outra obra de shonen de batalha aqui, onde os caras estão passando perigos reais. Pra você ter ideia de como é difícil achar shonens, é difícil achar animes que tenham a diferença que me faça dizer, caraca, eu nunca vi algo assim. Mob Psycho é um exemplo, mas esses todos que eu estou falando aqui são os grandes exemplos que sobram dentro de uma vastidão de anime, de vários animes que são parecidíssimos. E cara, isso me deixa louco, porque, por exemplo, teve um momento que estávamos conversando sobre Jujutsu Kaisen e as pessoas começavam a ficar nervosas porque não entendiam, porque eu não conseguia gostar. Mas é óbvio que eu não vou conseguir gostar tanto quanto eles, porque é uma repetição, uma escola onde vão caçar seres sobrenaturais feitos demônios, e nessa escola tem 3 personagens que parecem Naruto, um Sasuke, que é o cara lá que é o Megumi, eu esqueci o nome dele, que é o depressivo, o outro que é o mais engraçado, empolgado, que é o Itadori, que é igual ao Naruto, e até mesmo a própria Sakura, a Sakura, né? Que é a menina lá, que é a porradeira, que bota pra lascar e fica pentelhando e reclamando com o Naruto sempre, que no caso é o Itadori. Então você acaba vendo que tem coisas que são formulinhas que voltam, que tu não consegue ingressar na obra porque tu tá como se tivesse agarrado a outra obra. E isso acaba dificultando pra mim. Lembra vocês, velho, é muitas obras que eu já vi, muitos animes que eu já assisti, e acaba que fica difícil. E eu queria saber de vocês, se alguém tá passando por isso, ou se alguém já passou por isso e agora começou a voltar a assistir animes e não sente tanto essa falta de animes incríveis. Esse foi um vídeo mais de desabafo, bater um papo com vocês, e também para vocês verem como é a situação que fica uma pessoa que já assistiu tanto que ela fica muito crítica, ela fica achando defeito em tudo porque já viu coisas demais. Quero suas opiniões aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!